Olá pessoal, bem-vindos. Como é que tá essa luz? Tá muito escura? Deixa eu só ver se é o meu celular. Ah, claro, é o meu. Hoje a gente tá aqui, né, para falar sobre a nossa criança interior, pra gente entrar em contato com a nossa criança interior, fazer aquele contato com as necessidades, com os sentimentos, com as sensações. A proposta hoje vai ser diferente, né? A proposta é muito de experimentação, é uma proposta que para mim também é uma experiência, tentar fazer isso ao vivo. Eu já fiz isso fisicamente, né? Presencialmente. Mas me veio uma coisa assim, tipo, vai lá e faz dessa maneira, vamos ver o que dá, sabe? E eu acredito que isso tem muito a ver com a energia da própria criança interior, né? Que vai lá e arrisca, ela não precisa de muito, né? Ela só precisa do impulso interior. Bem-vinda, Clara! Então hoje é esse lugar de experimentação, a gente vai estar aqui muito nesse lugar de tentar entender como é que vai ser isso, tá? Pra mim é uma experiência nova, pra vocês também vai ser. Então eu vou tentar usar a música, vou tentar me regular um pouquinho pelo tempo, né? Porque eu quero propor bastante coisa. E também um pouco de mobilidade, né? Pra gente que fica aqui sentado só assistindo, tem um lugar muito da passividade, né? E do mental, da gente ficar sempre se conectando pela internet de maneira passiva, sentada, olhando, ou de maneira mental, né? Muito racionalizando o que a gente está vendo. Então a ideia é a gente estar saindo desse lugar, tá? Então eu vou pedir pra gente começar, eu vou começando, vou deixar até uma mensagem, acho que eu consigo comentar aqui, tá? Que a gente vai começar a entrar em contato, eu sei que a galera vai chegando, vou deixar a mensagem pra galera aí, tipo, se conectando com o que eu quero, né? Com qual é a proposta. E aí a galera vai chegando e é isso. Vamos ver como é que vai funcionar. Corporal. Opa, comi palavra. Tá. Então a ideia, eu vou estar colocando uma música agora. A ideia é a gente já ir fazendo essa conexão com o nosso corpo, trazendo a energia para agora. Né, claro, trazendo essa catarse, assim, trazendo toda essa energia que tá no nosso campo. Tanto campo, né, pessoal, campo familiar, campo de amigos. A gente vive em campo, né? A gente se conecta com essa energia de todo mundo. Então eu vou estar trazendo isso agora, a gente vai estar conectando com o corpo, para depois a gente conseguir adentrar camadas mais profundas do nosso próprio ser, né? Da nossa própria criança. Então eu vou colocar a música, você me diz, você tá ouvindo, é claro, só para ter uma noção, assim. Eu queria fazer 2 experimentos, já que você tá aí. Vou aproveitar. Um é sobre a música, se você vai ouvir. Consegue ouvir? Tamo junto. Tá conseguindo ouvir a música? Beleza. Então vamos lá. E aí também me diz se você tá ouvindo minha voz bem, mesmo com a música. Ou tá alta. Tá me ouvindo? Eu e eu. Bom, então vamos lá. Ouvindo sim, minha internet estava sempre nas lives, beleza. Então a gente vai começar em pé, tá? Se você não pode começar em pé, você pode começar sentado mesmo. E a gente vai começar mexendo os pés, tá? Vou chegar mais pra trás. É pra ideia de ver as pernas, os pés. A gente vai trazer energia pro momento presente, tá? Vai balançando mesmo, entrando na energia. Para trazer energia para cá, para o momento presente. Se conecta com o campo, vai trazendo esse campo
liberando essa energia que vem, tá? E vai mexendo todo o corpo. Vamos trazer a energia para o momento presente. Você pode fechar os olhos também, entrar em contato com você mesmo. Pode mexer mais o corpo. Sentir os braços, né? Aquilo que leva a gente adiante. Faz a expansão do nosso corpo. Sentir todo o corpo, né? Toda essa energia que flui. A ideia de mexer o corpo é fazer com que a energia flua, para que a gente consiga adentrar campos mais densos, né? Campos mais sutis. Então você mexe, traz. E começa a inspirar e expirar pela boca. E vai soltando o que vem no campo, tá? Libera essa energia. Sente o calor que essa energia traz. A energia de liberação. Nesse momento a gente vai invocar a presença dos nossos mestres, guias, da energia superior para conduzir a gente nesse trabalho, para trazer o que há de mais elevado, a comunicação mais elevada, mais amorosa com a gente, que a gente saiba acolher a criança que existe dentro da gente e que nesse momento a gente tenha acesso àquilo que impede a gente de se conectar com ela e fazer com que ela se sinta acolhida. Bem-vindo, Marcelo, bem-vinda, Lívia. A gente fez um trabalho de fazer a conexão, né, de trazer para a energia presente essa criança, aquilo que a gente precisa se conectar com a criança, né? A live é sobre a criança interior e as necessidades não atendidas dessa criança. E aí agora eu vou pedir para que vocês façam um contato, né? Não sei se vocês têm uma foto. Ou se não tiver uma foto, vocês podem fechar os olhos mesmo e entrar em contato com alguma memória da sua infância, alguma memória da sua história, né? De preferência da infância, pra gente estar fazendo a liberação dessa memória, tá? Pra gente entrar em contato com ela e estar trabalhando ela. Eu trouxe a minha criança na foto mesmo. Então a minha ideia é muito estar olhando para minha criança mesmo e entrar. Oi, Manu, bem-vinda! A gente está no momento de trazer a nossa criança, tá? Se você não tem a foto, você pode se conectar com ela mentalmente, né? Como é que era a sua criança, tá? E aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou conduzir vocês nesse trabalho para vocês estarem acessando essa criança, tá? Então a gente vai fechar os olhos. Imaginar a nossa criança. Se você tiver a sua foto, você pode olhar para ela. E olha nos olhos da sua criança. Observa qual é a necessidade dela, o que ela passa ali. Pode ser que também passe sentimentos muito bons, muito potentes, né? A criança tem isso muito vivo dentro dela. E você pode se conectar com essa parte mais elevada, mas tenta ir mais fundo na necessidade dela, o que ela está sentindo. A gente pode se conectar com o sentir. E aí você vai fazer esse contato, né? Pode ser que venha para você uma situação, pode ser que venha um objeto, pode ser que venha uma pessoa, pode ser que venha uma memória, pode ser que venha uma fantasia. Não importa, tá? Você vai trazer isso para você. E assim, pode ser que venha muitas coisas. O que você vai fazer? Vai pegar aquilo que está mais intenso para você, tá? Que está mais presente. Vai pegar essa memória e vai projetar na sua mente, né? Na sua tela mental. Projeta. E se conecta com os sentimentos que você tem dessa criança, tá?
Vem tudo que essa criança sente desse momento, dessa pessoa, desse objeto. E aí a gente vai fazer umas técnicas do Theta Healing. Você vai repetir para você, né? A Theta Healing tem uma técnica que se chama download e liberação de crenças limitantes. E a gente vai estar trabalhando os downloads e a liberação. A gente vai começar fazendo a liberação de choque e trauma dessa situação. Eu vou falar e vocês vão falar sim e a gente vai liberar, tá? Não precisa de muito mais, é realmente um comando para o cérebro. Nosso cérebro ele tem uma capacidade muito incrível de fazer dissolver as amarras da nossa criança, dissolver nossas próprias amarras. A gente acessa o nosso subconsciente e joga para o consciente dissolvendo isso, tá? Então vocês projetem a situação e nesse momento vocês me permitem fazer a liberação do choque ou trauma dessa situação? Vocês vão repetir para você nesse momento as seguintes frases. Eu acesso a minha criança interior. Eu sei que as minhas curas estão na minha criança interior. Eu acesso os aprendizados derivados das situações vividas na minha infância, na minha história e nas minhas memórias. Eu agradeço e honro toda a minha história desde a minha ancestralidade feminina e masculina. Eu acolho a minha criança interior. Eu sei que o universo pode acolher a minha criança interior. As minhas dores são entregues para o universo, para que ele possa transmutar em energia mais elevada. Eu me sinto segura hoje, aqui e agora. Esse mundo é seguro para minha criança interior. Eu confio nos meus guias, mestres e no meu eu divino. Eu sinto a minha conexão espiritual mais elevada. Em seguida, você vai imaginar que uma tesoura de cor azul, brilhante, corta os cordões seu, hoje, da pessoa adulta, com a sua criança e essa situação. É como se esse emaranhado se desfizesse, se dissolvesse nesse momento, com essa tesoura, com esse poder que você tem de cortar esse cordão. Corte com intenção. Eu me libero desta situação. Coloque intenção no seu movimento, coloque intenção na sua tesoura, coloque intenção na sua energia. Experimente o alívio, o bem-estar de se ver livre da situação que marcou um dia a sua infância. Integra no seu coração esse aprendizado, agradece. Hoje você é o que é porque passou por isso. Aceita e agradece os aprendizados decorrentes das situações vivenciadas do passado.
Quando você se sentir preparado, preenchido, você pode abrir os olhos. É muito doido fazer uma meditação assim ao vivo. Não vou mentir. Oh, que coisa. Mas senti um calor, assim, dizendo pra mim, tá tudo bem, eu estou aqui, você está com muitos mestres e muitos guias, você não está só nesse mundo. Eu me senti mais pertencendo. Vou contar um pouquinho, né, o que rolou, né? A gente sempre entra um pouco nessa história do que rolou, né? Porque eu acho que o que rolou faz muito sentido com sempre o assunto, né, que eu coloco nas lives, assim. E até essa meditação, assim, elevou minha energia num nível bizarro, assim, foi muito bom pra mim também. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Eu coloquei outro dia aqui no Instagram falando que uma situação, eu atendi uma pessoa no Theta Healing e que ela carregava a casa nas costas. E aí aquele negócio me veio assim, tipo, porra, eu ainda tô carregando a casa nas costas, não é possível. Aonde, sabe? Obrigada. Falei, aonde, gente, que eu tô carregando essa casa que eu não tô vendo, sabe? Eu tinha acabado de me encontrar na questão do movimento, né? De entender que eu precisava desse movimento para integrar a minha energia, para sair dessa energia de somatizar no corpo, né? Eu somatizava, né, muito. Eu consegui perceber que isso mudou, isso virou a chave, assim, pra mim. A questão da somatização era muito para eu entender o que estava acontecendo com as minhas emoções, com as minhas sensações e com os meus sentimentos. E essa semana não rolou somatização, mas rolou acesso, e acesso profundo, assim. Então, tipo, o movimento, ele virou essa chave, né? Parece que me deu uma outra energia, uma outra forma de eu acessar, né? Fez uma integração e me tirou essa coisa da dor física, né? Pelo menos nesse momento, né? A gente nunca sabe. E aí, eu atendi essa pessoa e nesse dia que eu fiz os movimentos, tal, que eu entendi que era aquilo que eu precisava pra trazer a minha energia, que a minha energia costuma ficar muito aqui, né? Pra trazer a minha energia pra terra, era conectar com o corpo, era conectar com a energia da dança, era conectar com a energia do movimento. Me veio um atendimento exatamente falando sobre o suporte, né? O quanto que ela carregava ainda a casa e que ela precisava usar as próprias pernas para caminhar, porque aquela sobrecarga não estava fazendo com que ela caminhasse, né? Óbvio que estava fazendo, mas não estava deixando ela na potência dela, né? Com toda aquela energia dela. Eu falei, gente, esse trabalho vem de novo para mim. E não é à toa, assim, né? É o que eu falo, a gente tem um campo, a gente atrai as pessoas que a gente precisa. A gente atrai aquilo que a gente precisa trabalhar. E aí eu fiquei muito com aquela parada na cabeça de novo, né? Tipo, putz, caraca, meu Deus, sabe? O que aconteceu que eu não tô vendo de novo, que eu tô carregando alguma casa? E aí, com muitas conversas, né? Cada pessoa que se conecta comigo é um presentaço hoje, né? Tipo, tenho tido muitos aprendizados na minha vida, assim. Tem muitas escolas aí em comum, né? A Clara também participa, a Lívia, gente, nossa, muita conexão, né? E aí, na segunda-feira, eu fiz um ritual de desapego. E, tipo, muito, muito característico, muito, tipo, significativo pra mim, assim, porque eu observei que eu tinha uma capacidade, e eu já sabia de alguma forma. Oi, Paulinha, bem-vinda! Eu tinha uma capacidade muito grande de estar desapegando, né? Eu sempre soube disso, que meu lugar de desafio era de estar aterrando. Oi, Ana, bem-vinda! Era de estar trazendo isso, né, pra minha energia, né? Trazendo, aterrando, porque eu tenho muita capacidade mesmo, minha habilidade de, pô, deixar ir, sabe? Então, assim, na hora do negócio, né, do ritual, era um ritual de fogo, tipo, queimou muito rápido, sabe? Foi uma coisa diferenciada, assim, eu falei, gente, tipo, eu continuo nesse lugar de desapego com facilidade, sabe? O que eu tô precisando é um pouco de show, né? E aí desapeguei, uma das coisas que eu intencionei de desapegar era o sentimento de rejeição. Que eu tava me conectando muito com esse sentimento de rejeição. E não só não, na verdade, nem era o sentimento de me sentir rejeitada. Era o sentimento de rejeitar. Tava muito forte no meu campo. Eu falei, cara, isso tá me trazendo alguma sensação, eu preciso desapegar. Foi uma das coisas que eu coloquei lá no fogo pra queimar, né? Eu quero me desapegar da rejeição e do sentimento de rejeitar. Outra coisa que eu coloquei foi, eu quero me desapegar desse lugar de se sentir, né, na obrigação ou no lugar de ser o suporte emocional familiar.
E toda a arrogância que vem disso também, porque esse não é o meu lugar. Então eu não tô preenchendo de fato o meu lugar no lugar do sistema, né? Que me pertence, né? Tipo, eu tô achando que eu posso estar em outro lugar. Então foi também isso. E aí, beleza, né? Tudo bem, a gente faz, tensiona, pá. Acha que tá tranquilo. Aí, o que acontece? Hoje, a gente veio essa coisa da criança interior domingo, né? E aí, hoje, eu já vinha conversando com a Clara sobre a criança, né? Com a dificuldade que eu tenho, às vezes, de entrar em contato com as questões da minha filha, o que ela precisa, quais são as necessidades dela. E aí a gente veio conversando, falando sobre, tipo, as nossas próprias necessidades, será que a gente está atendendo e tal. E como era difícil, né, identificar isso. Tava num lugar de nebulosidade muito grande, sabe? E eis que hoje eu acordo, ela tava chorando de madrugada, a Clarice tem um sono super, tipo, tenso, assim, né? E ela acordou hoje chorando, tinha muito tempo que ela não acordava assim, veio e ficou do meu lado. Aí eu virei pra ela e falei assim, filha, vamos fazer uma meditação? Aí ela falou, tá. Aí eu fui, botei a meditação e tal, e era uma meditação dos 7 raios, que fala sobre a grande fraternidade branca, que vai trazer a energia de cada chakra e de cada raio, né? Então vai trabalhar tipo as cores, vai trabalhar as emoções ligadas às cores e tal. E aí eu vim... Cara, a primeira coisa que me bateu foi uma sensação muito sinistra de um vazio enorme no peito, assim, tipo... E parecia que tinha um buraco, assim, tipo uma bomba, sabe? Aquela coisa que faz um buracaço no peito. E uma sensação de um buraco gigante com um universo, assim. Parecia que tinha um mundo dentro do meu peito, assim. Um mundo louco. Aí eu falei, nossa, essa porra da live é foda, porque a gente vai falar palavrão que né? Foi isso. Eu falei, gente, esse negócio que tá em mim, sabe? Eu tô sentindo o campo, tá muito intensificado, será que é isso e tal? Vamos sentir, né? Aí beleza, fiquei observando e tal. Cara, a primeira coisa que aconteceu quando eu abri meu celular foi dar de cara com uma propaganda do meu colégio. Eu não sei, eu acho que eu já contei pra vocês do colégio, né? Já contei que é um lugar muito difícil pra mim, foi um lugar muito desafiante, que foi um lugar onde eu me senti muito reprimida, que foi um lugar onde eu me senti desconectando das minhas histórias, da minha memória, da importância do meu movimento, né? E assim, não é só uma questão do meu colégio, né? Se você for observar o sistema educacional como um todo, ele acaba por imobilizar o tradicional, né? Óbvio que tem alternativas e tal, mas em geral ele acaba por imobilizar a pessoa, né? Ele traz aquele lugar que você precisa ficar sentado 4, 5 horas por dia ou mais, né? Dependendo da sua idade. A partir dos 5 anos, a partir do momento que você é alfabetizado. Tipo assim, a infância, ela serve de 0 a 7 anos, né? Teoricamente, assim, nem pra escola, né? Isso aí é tipo num estudo mais alternativo de 0 a 7, primeiro setênio, né? Você vai entender que em 0 a 7 anos a criança tem que ser livre, a criança tem que brincar, ela tem que imaginar, ela precisa daquela plenitude. A partir dos 7 você vai começar a introduzir alguma coisa. Só que a gente é muito acelerado, é muito mental, acha que, né, a criança precisa aprender a ler muito antes do tempo. E aí começa a dar informação, mostrar letra, né? Mostrar número, né? Aquela necessidade que o adulto tem de antecipar as coisas, né? Meu filho não pode ter dificuldade, enfim, na escassez, né? E aí eu me conectei com um colégio que, além de ser tão tradicional, eu me sentia muito reprimida, assim. Eu era uma pessoa que precisava de espaço, eu era uma pessoa que questionava, mas ao mesmo tempo era muito boa aluna, né? Então, assim, esse lugar de questionamento junto com um lugar de ser boa aluna era um lugar que me dava uma certa flexibilidade ali dentro, né? Mas foi um lugar muito castrador. E assim, gente, não é o objeto escola, né? Mas é o objeto experiência. A minha experiência, eu conheço um monte de gente na escola, né, que estudou comigo, que não tem essa visão. Então, assim, a minha experiência com o colégio é essa, né? Foi a minha experiência. Então, foi como eu me senti. Não é uma visão de, o colégio é isso, o colégio é aquilo. Mas como eu me senti no colégio, tá? E isso me trouxe uma sensação de rejeição bizarra. Assim, tipo, muito, muito, muito forte. Só que processar isso, né? Tipo, criança, não tinha essa consciência. Então, assim, pra vocês verem, isso voltou agora, assim. Isso volta muitas vezes pra mim, né? É um lugar que eu sei que eu preciso integrar. Mas hoje eu abri e tinha um anúncio, assim... Tipo, lindão, assim, sabe? Se conecte com amor, que não sei o quê. E, tipo, os mesmos professores de 20 anos atrás, né? Sei lá, quantos anos já tem que eu estudei? Acho que 20.
E aí eu falei, cacete, sabe? Que porrada! E aí me veio um sentimento muito louco, assim, de muito rancor, de muita raiva, de muita rejeição. Foi assim, foi intenso. Foi a mesma coisa que o buraco no peito, foi o mesmo sentimento que me veio de intensidade, de raiva. E, cara, assim, eu fechava os olhos e falei, nossa, mexi num lodo, sabe? Mexi lá no fundo mesmo, veio aquele sentimento. É uma coisa que eu acesso com facilidade, mas, assim, não na profundidade que eu acessei hoje, assim, parecia que eu conseguia visualizar. E ao mesmo tempo, esse campo se conectava com o campo, né, de todo mundo, né, gente? A gente tá em conexão. Então, assim, eu entendi que era a minha conexão mais a conexão dos outros, né? E caraca, sabe, que sentimento é esse de rejeição que traz esse lodo todo, que traz essa, tipo, parecia petróleo, sabe? Aquela coisa meio turva e tal. Que sentimento era esse que vinha todo turvo, sabe? E com uma energia muito forte de impulso, né? Que é uma energia muito da briga também, né? Tipo, você se sente vivo, né? Em alguns sentimentos, né? Tipo, e é isso também, né? Porque sentimento, ele traz uma emoção. Você se conecta com a vida também, né? Tipo, você sentir, isso é muito matéria, muito emocional, é muito integrar tudo, né? O corpo todo. E aí eu comecei a me conectar com aquele sentimento, aí eu olhei pro Cris, né? Que é meu marido, eu falei, cacete, meu irmão, que isso, que lodo é esse que subiu? E aí, borbulhando, tá? Borbulhando. Eu falei, preciso integrar isso de alguma maneira, que lugar é esse, que rejeição é essa, tal. E aí, fui pro dentista, em Caldas da Rainha, dentista, tá? Cheguei lá, a dentista que me atendeu, acreditem, estudou no Franco. Então, a primeira coisa que aconteceu foi... Então, você morava no Rio? Onde é que você morava? Aí eu falei, no Flamengo. Ela, você deve ter estudado no mesmo colégio que eu. Eu falei, porra, não é possível, universo, não é possível. Cara, aí eu falei, estudei no Franco. Ela, eu também. Eu falei, putz, cara, que é isso? que é isso? Assim, tipo, caí pra trás, assim, putz, cara, que é o que eu preciso aprender aqui, sabe? E assim, foi muito, muito doido, porque ao mesmo tempo, né, me trouxe esse lugar de conexão, né? Tipo, cara, a gente começou a conversar, enfim, né, ela nem tinha questões com a escola, ela falou, cara, eu não tenho questões, mas meu irmão tinha muitas questões, e ele era muito questionador, né, e eu não era um lugar de questionar e tal, e pra mim tava tudo bem, porque eu não tinha esse lugar. E aí eu falei, cara, saí de lá assim, sabe, tipo, meio zonzo, assim, tipo, que louco, sabe, tipo, em Caldas da Rainha eu encontrei alguém que estudou no meu colégio, sabe, e, tipo, depois de ter experimentado todo o sentimento de rancor, de raiva, né, porque assim, por mais que tenha sido desafiante, qual é o desafio hoje? É integrar. Né? Integrar esse sentimento de raiva, integrar esse sentimento de rejeição, integrar esse rancor, né? Porque, mal ou bem, aquela escola, ela fez parte do meu aprendizado hoje. Ela faz parte de mim hoje. Eu sou o que eu sou hoje devido àquela escola, queira eu ou não. Pode ser que eu me conecte muito mais com a parte negativa, né? E eu preciso falar assim, cara, isso me trouxe aprendizados. Hoje eu sou o que eu sou e eu busco o que eu busco, porque com certeza eu experimentei situações ali que eu não quero mais passar e que eu não quero que ninguém passe, sabe? Que, tipo, eu busco fazer do meu propósito algo diferente do que eu experienciei, sabe? Ainda que a sua... E aí é isso, né? Ainda que a sua experiência seja negativa, né? O que a gente pode estar transmutando dessa experiência, né? Pegando os aprendizados dessa experiência, para que a gente não repita ou que a gente não projete isso para os filhos. E aí, esse é um lugar de atenção para mim, sabe? Como a escola é uma questão, eu fico sempre atenta se as minhas necessidades da escola que precisam ser atendidas, essas são da minha filha, né? Porque tem aquele lugar, né? Eu não posso me confundir. Óbvio que em algumas situações a gente vai se confundir, vai passar pela nossa história, isso vai tocar. Mas, assim, é um lugar de atenção por ser um lugar de ferida, né? E aí, enfim, isso veio me trazendo dentro desse lugar de rejeição muita energia de rejeição, tá? Muita família, né? Esse lugar da família que eu falei que eu não quero estar, né? Esse lugar de me sentir sustentação, né? Tipo, que necessidade é essa dessa criança que precisa se sentir amada, né? Que precisa se sentir vista? Porque a criança, a necessidade básica dela é de nutrição. E a nutrição é pelo amor, né? Que seja pela amamentação, ou que seja pelo leite, ou que seja pelo colo, ou que seja pelo carinho, né? Pelo contato. A nutrição, né? O amor, ela precisa desse amor. Então é natural que a criança se conecte e ela tenha essa necessidade primária. E se vocês forem observar, essa é uma necessidade,
quase 100% não atendida, porque cada um tem a sua história. Por exemplo, eu como mãe hoje, né, vou ter as minhas questões, porque eu preciso primeiro acolher essa criança que não foi acolhida, para eu conseguir estar acolhendo a minha filha, sabe? A minha criança vai estar sempre espelhando coisas minhas ali, e eu vou estar meio que nesse campo, nessa confluência, e faz parte, tá, gente? Não é um lugar de autocobrança, é um lugar de observação. Não entrem na mente falando, nossa, agora eu preciso tomar cuidado com isso, Não. Sabe? Entra no lugar de observação. O que tá acontecendo agora que eu tô num lugar que tá difícil, né? O que é meu, o que é da criança, o que é meu, o que a minha criança precisa. E aí eu entrei, bem-vindo, gente, minha sobrinha, Sabedoria dos Oráculos. E aí eu entrei numa energia também familiar desse lugar de rejeição, sabe? E aí foi mais uma tensão, sabe? Porque eu ainda entrei naquele gatilho da criança de precisar ser atendida, sabe? Eu fui entrar no mesmo lugar, querendo o acolhimento, querendo ser ouvida, querendo ser vista. Isso, tipo, não deu certo. Porque, assim, não é o lugar. O lugar é que eu hoje, adulta, olhe pra minha criança e acolha ela, sabe? E, assim, é um lugar de ampliar essa visão. Se a sua questão é com pai e mãe, normalmente né? Pai e mãe, assim, nem necessariamente da questão sanguínea, né? Pode ser o representante da energia masculina, o representante da energia feminina, tá? Ou às vezes fica faltando, né? Um representante, enfim. Dessa pessoa que cuida de você, né? Que você se sente amada, ainda que não seja, né? Porque assim, tem uma origem, você tem uma origem, mesmo que você não tenha um pai e mãe convencionais, sei lá, né? Típicos. Você tem uma origem, alguém deu a vida pra você. E aí na constelação a gente começa honrando pai e mãe, né, por esse lugar de receber a vida, né? Ainda que isso tenha sido interrompido de alguma forma e você entre nessa energia de abandono. Então, assim, se conectar com essa energia de amor é uma puta de uma virada desafiante, né? A gente costuma entrar na energia da cobrança. E perceber que ainda que você seja criança, é isso que eu falo muito, assim, ainda que as crianças existam, né, elas têm escolhas de experiências. A gente, pelo menos assim, eu acredito que a gente vive além dessa vida, né, que a gente vive além dessa matéria, assim, que seja em dimensões, que seja em outras vidas, né, cada um vai ter um entendimento, que seja como luz, sei lá, cada um vai pensar de uma forma. Mas a gente atrai aquilo que a gente precisa aprender. Então, assim, foi um lugar de libertação também, olhar pra minha infância e entender. Eu atraí as situações que eu vivi na minha infância, sabe? Eu escolhi, de alguma forma, viver aquilo ali, sabe? Eu preciso me conectar com isso, né? Foi uma escolha minha. Não posso me conectar com aquele lugar de vítima e algoz, né? É uma coisa muito desafiante, porque o tempo todo tem esse convite, né? De vítima e algoz, alguém aponta pra você. E aí foi um lugar da minha história, sabe? Eu fui sempre essa pessoa questionadora, então eu fui muito rotulada, sabe? Eu mesmo tô me rotulando agora, né? Questionadora, né? Enfim. Então, assim, eu fui muito rotulada, sabe? Só que eram rótulos mais intensos, né? Vamos lá, tipo, a rebelde, a explosiva, a raivosa, a rancorosa, né? Então, assim, esse lugar que a gente faz, às vezes, com as crianças, né? E que a gente faz com a gente mesmo, é um lugar autodestrutivo. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, isso não vai conectar a gente com amor nenhum, sabe? Então, primeiro, o movimento é você olhar pra você e fazer essa reconexão com a sua própria criança, com você mesmo, né? De falar... Nossa, né? Às vezes eu fico vendo assim, as pessoas falando assim, mas eu fui uma criança muito burra. Gente, não, sabe? Não, sabe? Talvez você não tivesse se adaptado àquele sistema que apresentou pra você, sabe? Mas você tem uma inteligência, você tem um amor, você tem uma capacidade, uma habilidade que talvez você não tenha descoberto até hoje. Porque, assim, o sistema tradicional de ensino, ele não foi feito pra desenvolver a sua própria potência. Quantas e quantas pessoas que a gente vê até hoje, né? De, tipo, desde jovens até idosos, né? Que não vem sentido na vida, que não vem conexão, sabe? Porque, cara, assim, a vida, se você entrar no automático, né, escola, trabalho, ganhar dinheiro, se você entrar nesse convite automático de produção, de produtividade, você vai se desconectar de você mesmo, sabe? E você vai entrar nessa energia de sem sentido, porque não tem sentido você viver se não sentir, sabe? O sentido está em sentir. O sentido está em você desbloquear todos esses canais, porque, cara, a criança, ela nasce muito... Por mais que ela tenha as histórias dela, que ela vai trazer a história dela, ela nasce muito pura, sabe? Ela nasce muito potente, né? Com muita energia, sabe? E as coisas vão, né?
cortando, porque também faz parte de um molde social, sabe, né? Imagina, se deixar aquela criança correndo pela rua, vai ser atropelada, enfim. Tem a questão do molde social, que faz parte de alguma forma, mas isso é desequilibrado. E aí, quando você coloca essa criança, né, e começa a podar, é aí que tá, né? Tanto que tem não sei quem é, alguém fala que o lugar do educador é deixar essa criança o mais livre possível, né? E assim, é isso, né? Tipo, não é o lugar de tolir, mas o lugar de dar liberdade com segurança, com tranquilidade, com amor, com gentileza. Um puta desafio, porque nem a gente foi criada assim. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa sair desse lugar, né, que coloca a gente, se conectar com a nossa criança. Porque se a gente se conectar com as nossas experiências da criança e ficar na dor, a gente não transmuta isso pro aprendizado, tá? Então a importância da gente estar acessando essa criança é a gente trazer essas dores pra gente curar, acolher, né? Porque a nossa criança, ela vai ter uma parte muito maravilhosa, sabe? De aprendizado, a parte da brincadeira, a parte da diversão. O quanto foi difícil pra mim na maternidade também tá brincando, sabe? Porque era um lugar muito difícil, eu entrava muito no lugar da responsabilidade de cuidar, de dar comida, de não sei o quê. E na hora de criar, eu tava exausta, eu falava, cacete. E assim, óbvio que tinha mais alguma coisa, sabe? Óbvio que tinha uma dificuldade de eu me conectar com a minha criança, sabe? De algum lugar eu rejeitava aquela criança. Eu não queria fazer contato com ela, porque fazer contato com aquela criança é fazer contato com muitas dores, sabe? E assim, gente, todo mundo vai ter suas questões. Se você... Um exercício muito bacana, né, de fazer, que não dá pra fazer aqui, é vocês pegarem e fazerem uma linha de tempo. Tipo assim, desde que vocês nascerem. Aliás, antes disso, tá? Vocês vão fazer desde que vocês nasceram. Vocês vão perceber como é que foi o nascimento de vocês, como é que isso se deu, tá? Por exemplo, eu nasci de fórceps. Tipo assim, sempre falei desde pequena que eu não queria nascer. Então assim, nascer foi um problema pra mim. Sempre foi uma coisa verbalizada pra mim. Sabe aquelas coisas de criança, que a criança fala, eu não queria nascer. Você acha que, tipo, não dá importância, mas é uma coisa que a criança não fala sem querer, né? Tipo, acontece, ela se conecta com aquela energia, por mais que ela não tenha consciência. E eu sempre verbalizei isso, assim, tipo, que eu não queria nascer. E aí eu fui puxada de fórceps, né? Depois de um parto de não sei quanto tempo, médico montando na minha mãe, enfim, essas coisas assim, bem delicadas e amorosas, né? Mas que salvaram minha vida, né? Enfim, aquela coisa. Então, assim, observem como é que vocês nasceram, como é que foi esse parto, perguntem, saibam como é que foi o dia. Pergunta tudo pra vocês entenderem como é que acontece essa energia divina. Porque pra mim era muito do nascimento, mas depois numa outra meditação, que eu vou deixar pra vocês, uma meditação de renascimento pra vocês, eu fazia um contato com a criança que não queria vir, tá? Era uma coisa muito além e pra mim o mundo era um lugar de castração. E olha que louco, né? Porque se eu já me conectava com essa energia de que o mundo é um lugar de castração, eu já vim cavando exatamente aquilo que eu me conectei. Eu me conectei e criei a realidade de castração. Então eu senti na minha infância toda esse lugar de estar sendo tolhida. E eu precisei entrar numa vida adulta pra entender que o que tava muito ruim pra mim era essa repressão. Tanto que todas as pessoas que eu me conectava, né, tipo... eram pessoas muito rígidas, sabe? Eram pessoas muito duras, assim, porque eu atraía isso, sabe? Mas hoje, assim, eu olho e falo, gente, a última coisa que eu quero é rigidez do meu lado. Porque já basta o meu próprio carrasco interno, sou eu que tenho que lidar com ele, sou eu que tenho que falar, olha só, peraí, pega leve, sabe? Esse é o meu momento, né? Tipo, momento, tempo, né? A gente tem uma necessidade de ser tudo muito rápido. Então, assim, esse é o meu momento, eu preciso acolher o meu momento, eu preciso ser gentil, eu preciso ser amorosa comigo. Então o movimento, ele é muito inverso de tudo que eu aprendi, de tudo que eu tipo, né, ao longo da vida, parece que foi, tipo assim, uma crescente, sabe? Tipo, teve uma coisa de nascimento, se você for montar a sua linha de vida, você vai perceber qual é o padrão pra você, tá? E aí eu tive uma crescente de rejeição, até eu me conectar com algumas coisas que foram trazendo de novo alguma consciência pra aquilo que eu gosto, né? Porque antigamente eu só sabia o que eu não gostava. Não gosto, mas eu não conseguia acessar o que eu gostava. Era muito um lugar também de rejeição. Você não gostar de alguma coisa, você se conecta com não, né, gente? Então, assim, vocês vão observando. Quando eu fiz esse movimento, né, de
de sair da rejeição, de sair do não, é que aí foi meio que saindo as amarras. Você imagina que a gente vai colocando armaduras, né? Você vai se sentindo rejeitado, você vai botando, né? Roupa, né? Ferro, e sai. E essa energia, foi muito essa energia que eu me conectei, né? Foi a energia da raiva, a energia do rancor. E foi uma energia, tipo, intensa, interior, um calor que eu chegava a ficar... Eu tô até um pouco vermelha. Mas eu fiquei muito vermelha, sabe? Muito vermelha, porque era muito... E ao mesmo tempo uma vitalidade louca, né? Porque a energia da raiva, ela tem vitalidade, né? Ela fala sobre o nosso terceiro chakra, ela fala sobre a nossa capacidade de ir atrás, né? Aquela coisa do sangue nos olhos, uma coisa muito determinada também. Então, só que é uma energia distorcida da maneira que eu tava vivenciando. A energia da raiva pode ser canalizada muito bem, mas a energia que eu tava vivenciando hoje era uma energia distorcida, tá? Então, assim, façam a linha do tempo para vocês observarem os eventos marcantes na sua vida, tanto bons ou ruins, né? Como você quiser julgar. A gente tende a realmente rotular e faz parte de uma organização mental. Então, assim, vai colocando, sabe? A partir do momento, vai botando a idade, vai botando a situação, vai vendo. Porque depois que você fizer esse campo, assim, né, de olhar sua energia, a sua visão como um todo, você vai ver que existe um padrão e um sentimento que você se conecta atrás de todos esses acontecimentos. E é isso que você precisa trazer para a superfície, né? É esse sentimento que você precisa entrar em contato para estar curando, né? E assim, eu vou falar de novo, assim, tipo, eu falei isso várias vezes nas lives, né? Gente, não esperem que as pessoas acolham vocês. Sabe? As pessoas estão muito comprometidas na própria história, sabe? Então o movimento é você se acolher. Como é que você faz isso? Cara, olha pra sua foto, olha pra situação, olha pra sua linha do tempo, sabe? Verbaliza, sabe? Nossa, eu agradeço todos os aprendizados que isso me trouxe. Eu me conecto com a energia do amor. Eu deixo essa energia nesse momento, né? Integrando aqui essa energia da raiva para que ela seja colocada de maneira mais elevada, para que ela seja canalizada a favor da minha ação, de acordo com o meu propósito espiritual. Você vai intencionando e conversando com aquela energia, sabe? Pra você conseguir liberar. E assim, eu vou falar mais uma vez também, não coloquem embaixo do tapete, tá? Tragam pra superfície pra integrar. O caminho de integração, da visibilidade e fazer a integração da sua história, tá? A integração da sua memória. Porque se a gente colocar, não, isso não serve, isso é ruim, isso é não sei o quê, isso vai voltar, isso vai estar aqui no seu campo o tempo inteiro. É desafiante? Putz, muito, sabe? Assim, hoje foi um dia que eu fiquei entre meditações e sentimentos. Tipo, porque é isso, quando eu começo a conectar com sentimentos muito densos, eu faço trabalhos para elevar a minha vibração, né? Para que eu não fique naquele sentimento, não me identifique com aquela raiva, né? Que eu não me identifique com aquele rancor. Aí eu vou, primeiro, para vocês verem, assim, pra mim é uma super virada de chave eu falar sobre os sentimentos. Eu sempre senti muito e tinha muita dificuldade de verbalizar isso, de organizar até os sentimentos que vinham, tá? Normalmente isso vinha muito na forma do vomitar, né? Tipo, de vomitar os sentimentos da raiva, né? Tipo, e vomitar não o físico, mas aquela coisa de colocar o sentimento da forma que ele vem, sabe? E hoje em dia eu consigo me conectar com ele, entender e, tipo, já verbalizar isso de maneira diferente. Mas eu ainda observo que tenho identificação com o sentimento, sabe? Que eu ainda fico ali um pouco naquela energia de remoer também o sentimento. Isso também é um outro lugar de cuidado, para não remoer as situações. E aí eu comecei a fazer exercícios de liberação, sabe? Me conectei. Vou até mostrar pra vocês, isso é uma outra técnica que existe, tá? Eu me conectei com a energia de Kuan Yin, não sei se vocês conhecem. É uma deusa, na verdade eu nem sei se ela faz parte da grande fraternidade branca, tá? Ela tem o poder da transmutação, ela é responsável pelo raio lilás, o raio lilás, né, o raio roxo, é lilás. Ele é o raio da transmutação, tá? O raio violeta, cor violeta. Ele é o que faz a transmutação das coisas. E ela tem uma energia muito forte, feminina, de acolhimento, de amorosidade, ela se conecta pela compaixão. Ela que acolhia os prantos da humanidade, tá? Então, assim, ela tem uma energia muito bacana, tá? Esse aqui faz parte do oráculo das deusas. E assim, até a história que tá no oráculo eu nem achei tão
não sei, não me identifiquei muito com a história. Eu me identifico muito dela na Grande Fraternidade Branca, com esse poder de transmutar e da cor lilás. Então, assim, quando vocês sentirem, né, essa energia muito forte de rejeição, de raiva, né, vocês podem trabalhar a energia do acolhimento. Como é que vocês trabalham isso, né? Não só nessa parte que eu falei de visualizar, de desenhar, de trazer do seu inconsciente pra matéria, tá? Esse é um lugar de cura. Trazer do inconsciente pra matéria desenhando, escrevendo, falando, né? Mas também pedindo, tá, gente? É pedindo mesmo, colocando uma meditação, colocando uma música. E assim, a música, ela é muito boa pra ela elevar a nossa vibração. Então você coloca uma música que eleva a vibração. De novo eu vou dar a dica do Clube da Meditação. Tem as frequências, tá? A frequência da cura do amor incondicional, a frequência do chakra cardíaco, a frequência do coronário, a frequência da insônia. Você tem várias frequências no Clube da Meditação. E aí vocês podem colocar. Bota a frequência, eu coloquei, foi o que eu fiz. Eu coloquei a frequência do amor incondicional, 528 Hz. Eu tô tão nele que ficou. E aí você coloca essa frequência, porque às vezes é muito difícil, quando você está muito identificado com o sentimento, é muito difícil você sair dele. Se você não tiver uma prática, um exercício, né? Tudo na vida é uma questão de praticar, né? E se você não tiver muito praticando, assim, pode ser que seja difícil você se desconectar do sentimento. Coloca a frequência, você não precisa da meditação, né? A meditação eu acho que é uma coisa mais desafiante para esse lugar, tá? Então coloca a frequência, deixa a frequência tocando, e aí começa a fazer a sua própria oração interna, sabe? A sua própria conexão espiritual, aquilo que você necessita. E aí pede, sabe? A gente tem tanto medo de pedir, também, aquela coisa de achar que a gente é pedinte. Gente, o pedir orientação espiritual é se conectar com a fonte, sabe? Vocês não precisam de intermediários, assim. Você pode se conectar diretamente, você tem esse poder de conectar com o seu eu divino, com a fonte universal, com Deus, com a energia suprema, não sei como você chama. Agora, você pode sim também pedir para que anjos da guarda, que seus ancestrais, né, que seus guias espirituais, que seus mentores, mestres, não importa, né? A linguagem que você vai usar, você vai entender qual é a melhor, que te identifica, o que faz sentido para você. E muitas vezes eu vou pedindo pra fonte universal e vou me conectando com os elementos, né? E aí eu me conecto. Hoje foi um dia que, cara, eu usei muito dessas coisas materiais, né? Pra sair da vibração que eu tava. Aí eu entrei na energia de Kuan Yin, fiz uma meditação de Kuan Yin. Depois eu me conectei com os cristais, né? O quartzo rosa. Eu passei o dia inteiro com quartzo rosa, com quartzo verde, com a malaquita. Também tava com a hematita na hora que eu fui no dentista, porque como eu tava nessa energia, eu falei, cara, eu preciso aterrar pra, né, não ficar muito fora da órbita, assim, tá? E a frequência. Botei a frequência e fiquei um tempão. E assim, foi trabalho interno de liberação. E o tempo todo eu fazia liberação mental. Liberar os meus familiares dessa necessidade de me acolher. Liberar a necessidade de ser amada pelos meus familiares. E aí eu fiz essa transmutação, né? Tipo, a energia que vai me acolher é a energia do céu e a energia da terra, né? A energia do masculino e a energia do feminino. Pede além, sabe? Porque a mãe e o pai que você tem hoje, sim, eles são super importantes. De novo, a gente honra e agradece a nossa vida, honra e agradece a nossa história com eles. Mas a gente tem o pai e a mãe além, tá? O pai e a mãe com uma energia universal, uma energia muito potente. Então, entra na abundância, sabe? Se você não tá conseguindo ressoar nesse campo, amplia, sabe? Expande e pede ao universo, né? A energia que pode ser, a sua energia feminina pode ser Maria, a sua energia feminina pode ser Iemanjá, não sei, sabe? Se conecta com isso. Faz essa solicitação de coração, né? Nesse momento eu não tô conseguindo passar por esse desafio. Você pode me ajudar, sabe? Tipo, eu preciso de orientação espiritual. Me manda uma mensagem para que eu possa me conectar com isso. E sempre faz isso, gente, elevando a vibração, tá? Porque às vezes é muito difícil a gente estar fazendo isso no mental, né? A gente já tá tão conectado ali nas emoções que às vezes você precisa realmente da frequência para elevar. Aí você coloca a frequência, eleva e vai. Sabe? Experimenta, sente, sabe? Vai colocando, vai se apoderando, né? Das matérias que vão te levar para esse lugar de elevação de vibração, tá? E aí eu queria fazer um outro exercício com vocês. Ai, gente, como eu falei.
que, na verdade, assim, nem é um exercício. Eu queria falar pra vocês de florais, né? Uma coisa bem rápida, assim. São 3 florais que eu pensei pra gente estar entrando em contato com a criança interior. Eu vou falar um pouco desses 3 pra vocês verem se vocês se conectam com os 3, se vocês se conectam com um ou outro, se vocês se conectam com os 2. Só pra vocês entenderem, eu senti a criança interior nesses 3 florais, tá? O trabalho com essa criança interior do campo que eu captei tem a ver com esses 3 florais. E aí vocês vão entender se faz parte pra vocês ou não. E depois vocês podem mandar manipular, eu posso deixar pra vocês como é que faz isso, tá? A farmácia de manipulação. E aí vocês entram em contato com isso pra liberar essa energia. Um dos florais é o chicory. O chicory, eu vou escrever depois, tá, gente? Fique tranquilo. O chicory é um floral do amor incondicional. O que ele faz? Ele faz a gente abrir o nosso coração, ele faz a reconstrução do nosso coração, tá? Então ele vai fazer a gente se conectar pra gente se nutrir, porque a gente, se vocês forem observar, a gente foi criado pra fora, né? De doação, energia de acolher o outro. Só que a gente não se acolhe, a gente não se cuida, a gente não olha pra dentro, a gente não vê as nossas questões, né? Claro que a gente vê, mas enfim, né? No grosso modo é isso. Então você vai fazer essa energia de nutrição interna, tá? Pra você entrar nessa energia da amorosidade e fazer essa energia da conexão do amor incondicional. Esse é o chicory, tá? O outro que a gente vai estar trabalhando, e o chicory vai trabalhar muito a nossa base também, tá, gente? Essa coisa de pertencer, de estar aqui presente, de entender que esse é o nosso lugar, tá? Porque ele faz meio que uma base pra, tipo, tá trabalhando aqui o coração, tá? Você precisa estar conectado na terra pra você chegar na energia do coração. Se vocês forem observar, né, a energia passa por todos os chakras, né? Tanto de baixo quanto de cima. Então tem que necessariamente fluir. Se existir algum problema de pertencimento, de estar presente, né, que é aquela energia do primeiro e segundo chakra, de nascimento, né, de renascimento, a gente pode estar bloqueando aí. E aí o chicory vai estar trabalhando esse amor incondicional. O outro floral que pode estar te ajudando também é o gentian. O gentian é um floral que fala da fé, da nossa abundância, da gente se conectar com um plano maior, o plano superior, tá? Então esse é um floral que trabalha muito a nossa confiança no mundo espiritual, assim. É um floral, vou te falar que foi um dos florais mais incríveis que eu já tomei, assim. Foi muito surpreendente, porque eu não dava nada por ele, né? Tipo, quando a gente tá em situações de dúvida, assim, também ceticismo, tá? Ele é muito esse lugar, tipo, tomem esse floral, gente, sabe? Quando você estiver muito confuso, muito na dúvida se você faz isso ou alguma coisa, se você estiver se sentindo meio descrente, gente, é, assim, transformador, assim. Foi uma sensação de, sabe, caraca, cara, abriu a conexão espiritual, me fez pertencer, expandiu minha energia, encontrei a abundância, foi muito lindo, sabe? E eu tava tomando gentian junto com o chicory, tá? Então eles dois, eles trabalham muito bem essa questão, né? Se for pensar, né, o gentian na questão da fé, o chicory aqui no coração, e vou passar um outro também que fala sobre nossas histórias, tá? Se a gente estiver muitos emaranhados com a nossa história, muitos emaranhados na nossa família, muitos emaranhados, aquela coisa que você precisa, sabe? Tirar camadas, liberar, cortar corrente, é o honeysuckle. Esse é o tipo do floral que ele vai te liberar, sabe? E muita coisa de memória de passado. Então, assim, tomem o honeysuckle pra abrir, liberar, tipo, colocar, sabe, as armas de lado. E assim, uma coisa, né, gente? Não tenham medo de liberar. Porque assim, vocês estão amparados, sabe? Trabalhem a sua conexão espiritual. Trabalhem o seu suporte espiritual, sabe? O seu suporte na Terra, tá? Então, nada acontece com você que você não possa lidar, tá? Por mais que a gente ache que não pode, não sei o quê, a gente tem um mundo, a gente tem uma capacidade enorme de estar conectado com uma rede que a gente não enxerga, sabe? E com uma rede que a gente também enxerga. Só que às vezes a gente não entende qual é a nossa conexão com alguém. É o que eu falo, né? Ultimamente eu tenho me conectado com as pessoas que me trazem presentes diários, assim, aprendizados incríveis, transformações maravilhosas, assim. Então, tipo, eu comecei a entender qual é a abundância dessa rede, sabe?
E a partir desse momento, dessa visão, dessa ampliação, isso foi começar a fazer o fluxo, tá? O fluxo de todos os aprendizados da energia espiritual, da conexão, de entender que tem a mensagem, qual é a mensagem. E quanto mais a gente acredita nisso, quanto mais a gente trabalha isso, quanto mais a gente libera, né, os nossos corpos energéticos, mais a gente vai entrando em contato. E foi muito louco, né? Porque assim, vocês estão vendo, eu tô aí nesse trabalho espiritual, fiz alinhamento de chakra, não sei o quê, e hoje acordei com um rombo no coração. É isso, sabe? Às vezes vocês vão acessar buracos profundos, vão acessar, assim, energias densas, vão acessar coisas mais desafiantes. Mas conforme vocês vão criando a própria ferramenta, né? Essa capacidade de estar entrando em contato cada vez mais, né? Com o seu poder, né, interior, isso te dá muita confiança e cada vez mais essa transmutação fica um lugar mais simples, né? Sei lá, você sabe mais, você se conhece mais, você sabe como a sua energia muda, como você transmuta, então isso entra nesse lugar. Isso não quer dizer que você não precise do fator tempo, né? Pra curar as feridas e tal. Hoje, pra vocês verem, né? Olha só, tô de rosa, com um vestido meio furado. Foi louco, porque eu coloquei a parada e falei assim, eita, furado. Tipo, como isso representa, sabe? Porque depois eu fiz um trabalho de reconstrução do coração mesmo, sabe? Do Theta Healing, de entrar nesse lugar de reconstruir meu coração, de conectar com isso. Fiz um trabalho hoje também de cristaloterapia com uma terapeuta. Então, assim, tudo isso foi me trazendo esse lugar de reconstrução da energia, reconstrução espiritual, reconstrução com amor, sabe? Mas olha só, às vezes as feridas demoram a curar. Tá tudo bem, sabe? Fica tudo tranquilo, assim. A gente precisa de tempo pra se acolher, assim. Eu até cheguei, teve uma hora que a minha criança falou assim, eu não vou fazer isso, sabe? Eu falei, não, calma, tá tudo bem, sabe? Já acolhi você, criança. Agora, nesse momento, o adulto vai estar trabalhando, sabe? Mas foi um lugar que a criança quis botar tudo pro alto. Ah, que saco, não aguento mais isso, não quero falar sobre isso. Eu entrei e falei, poxa, será que isso é uma coisa minha, do coração? Ou isso é uma coisa da criança, e me meditar e tal, porque, né, precisei dar uma elevada da vibração pra entender se era uma coisa de sentir ou uma coisa só da criança muito revoltada ainda, sabe? E então, assim, esse trabalho de reconstrução da criança é um trabalho que vai passar pela nossa história, que vai traçar pela nossa memória, que vai passar da gente se acolher, se conecte com a sua história, sabe? Agradeça, honra. E mesmo que isso não venha de maneira natural, vai repetindo pra você, sabe? Eu libero os meus pais das responsabilidades. Tem uma oração muito linda que eu coloquei, acho que foi no Dia dos Pais. Eu vou compartilhar de novo lá no Stories. E ela, cara, ela é maravilhosa, ela vai andando, ela vai liberando. E assim, mesmo que isso não venha nesse lugar, né, tão fácil, vai trabalhando isso, vai trabalhando a sua intenção, né? Eu intenciono que eu me libere, eu intenciono o acolhimento da minha própria criança. E o lugar é esse, acolha a sua própria criança, tá, gente? É você, hoje, adulto, olhar pra sua criança, pegar ela no colo e falar, tá tudo bem, você é muito amada, você sente esse amor, sabe? Dá o colo pra ela, sabe? Faz o contato com ela, sabe? Às vezes você tem que deixar também que as pessoas te acolham, porque muitas vezes você vai estar no lugar da sua criança de fato enquanto adulto. E você vai precisar falar, olha, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser cuidada. A gente precisa se permitir ser acolhido, permitir ser cuidado, né? E o feminino hoje, ele tá muito distorcido, né? Muito de eu dou conta, eu faço tudo, né? O masculino também, tá, gente? A gente sempre fala sobre isso, né? Não tem como as duas energias não entrarem na distorção, porque faz parte de polaridade, né? E equilíbrio, né? Então, assim, se a gente se coloca nesse lugar de que a gente não precisa, que a gente não sabe receber, né? Porque o não recebimento, essa energia de não receber é uma energia muito de rejeição, é uma energia muito diferente da energia feminina, que vai trabalhar o receber, né? A gente traz aqui pra receber. Se vocês forem observar as deusas, normalmente tem uma mão aberta, né? É o receber. Sabe? A gente precisa aprender a receber, aprender a ser cuidada, aprender a ser amada, abraçada, tocada, tá? E o mesmo para os homens, né? Que a energia do masculino, ela tá muito distorcida, né? Eles também precisam estar trabalhando um pouco da energia feminina. O feminino e o masculino estão na energia da distorção. E como eu falei, né? Cabeça do dragão aí,
Cabeça do dragão, gente, em Câncer, é trabalhar o feminino, a energia do acolhimento, os sentimentos, as histórias, as memórias. Ih, vai cortar. E acabou que eu não consegui falar sobre o mapa. O mapa que vocês têm que observar, vou falar muito rápido, acabando. Observem Plutão, que vai falar sobre o desapego e transformação, onde é que ele tá, em que signo. E observem a lua de vocês, que vai falar sobre a criança de vocês, a história, a memória e a infância, tá? Vai trazer essa coisa do feminino, do sentimento. Gente, é isso. Foi muito corrido, mas gratidão.